Graça e paz, misericórdia, amados irmãos, vamos dar continuidade no nosso estudo de domingo dos Fundamentos da Fé Cristã. Nós vamos abordar uma segunda vez o tema da Assembleia Local, o tema da igreja. A igreja a gente colocou, ela subdividiu, em 3 níveis. O primeiro nível seria o nível dela universal, já foi abordado. O segundo aspecto, ou nível, um pouco mais profundo, seria o nível local. A igreja ela tem a sua manifestação visível local. E um nível mais profundo ainda, que foi abordado semana passada. E, vamos dar continuidade hoje. É claro que esse tema, como os demais, são temas que nós poderíamos ficar meses falando neles, Mas a ideia é trazer um assunto de maneira sucinta, todos esses assuntos, de maneira resumida, mas que haja compreensão simples e conforme nós já falamos, a nossa ideia, nós demonstrarmos aquilo em que nós cremos, Então, como assembleia local, seria esse tema que está mais profundo, dentro dessa camada e dentro também dessa, nós podemos dizer que a grande, universal igreja de Jesus Cristo, isso aqui é crucial, irmãos. Crucial para qualquer santo, para qualquer irmão na face da terra. Isso aqui é crucial. A grande universal igreja de Jesus Cristo está sobre uma visão, uma revelação. E essa revelação foi dada da parte do Pai. Então, com base nisso, nós podemos afirmar que só haverá realidade espiritual, só haverá real avanço espiritual em qualquer assembleia cristã quando há ciência dessa revelação. Quando todos os cristãos estão conscientes dessa revelação. Se não houver ciência dessa revelação, não existe realidade espiritual na assembleia. Pode ter 10.000 pessoas congregadas lá. Isso não significa nada. Então, quando há ciência, conhecimento e a prática dessa revelação em um meio cristão, seja 5 pessoas, 10 pessoas, a realidade espiritual. E é isso que nós procuramos, irmãos. Nós não procuramos ser gigantes, ser famosos, nós queremos a realidade espiritual. O que nós queremos é que o Senhor esteja presente nas nossas reuniões. Amém. Irmãos, cá para nós, se o Senhor não estiver presente no nosso meio, a gente fez um monte de movimentos aqui que não serviram para nada. Nós perdemos o nosso tempo se o Senhor não está presente. Então, é isso que nós buscamos. Então, qual seria essa revelação que edifica a igreja? Qual é essa visão que nós, como cristãos, qual é essa visão que nós, como assembleia, necessitamos ter? Está um pouquinho mais abaixo do nosso livro. Eu vou pedir para os irmãos lerem juntos todos esses versículos. Vai do 13 até um pouco mais para baixo, até o 18. Vamos ler juntos? Sim. Quem diz o corpo ser e eles respondem, uns dizem outros Elias, e outros Jeremias, outros mas nós, continuou ele, quem disseis que eu sou? Responderam-se, não disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, porque não foi carne que eu dava, mas meu Pai está no céu. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É pedir para deixar os versículos 13 ao 18. Então, o primeiro versículo, ele já fundamenta, começa dizendo sobre o que seria essa revelação. O Senhor faz a pergunta para os discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Irmãos, isso depende
a nossa vida de assembleia depende de nós sabermos isso. Então, alguns ali na época estavam dizendo que era João Batista, e etc. Mas o Senhor perguntou intimamente para os discípulos, da mesma forma, o Senhor pergunta para cada assembleia de cristãos: quem eu sou para vocês? E é interessante que Simão Pedro respondeu. Ele respondeu essa questão de uma maneira muito apropriada, de uma maneira muito correta, de uma maneira que revelou a verdade. Quem é o Senhor? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso é crucial. Essa revelação, essa visão de quem é Cristo, ela é fundamental para qualquer assembleia cristã. Assembleia cristã. Tu és o Cristo. O que significa a palavra Cristo? Significa ungido. Aquele que foi ungido. A unção que nós recebemos do cabeça, nós recebemos do cabeça porque ela foi ungida sobre a cabeça. Amém. A unção ela não foi direto no cotovelo, na boca, ou no pé, ou no dedinho, ou na barriga. A unção ela não foi direto nessas partes. A unção ela foi dada diretamente sobre o cabeça. Então, Jesus Cristo é o ungido. Ninguém na igreja cristã pode arrogar-se, ou seja, dizer com arrogância, eu sou ungido do Senhor. Porque o ungido, de fato, é Jesus Cristo. E a unção que nós recebemos porque nós somos corpo de Cristo. Então, a unção foi dada sobre ele e ela desceu para os outros. Então, ninguém pode dizer que é um ungido à parte de Cristo. Ninguém pode arrogar-se dessa forma. Então, isso depende, todos os problemas de uma assembleia cristã derivam de não entender isso aqui, de não ter visão de Cristo. Bom, a igreja não é edificada sobre visão de igreja ou qualquer outro tipo de visão, mas é sobre essa visão, sobre essa revelação. Ele é o Cristo, ele é o ungido, e ninguém mais. O Filho do Deus vivo. Então, aqui, no versículo 17, esclarece mais ainda que essa visão de Cristo não foi carne e sangue que revelou. Hoje tem muita carne e sangue falando no meio cristão, dizendo revelações, com aspas, próprias. Mas essa revelação aqui, quem deu foi o Pai. E o Senhor Jesus falou para Pedro, também tu és Pedro, sobre essa pedra. Quem é essa pedra? Essa pedra é essa revelação. Não é a pessoa de Pedro. O Senhor disse que essa revelação aqui ela é tão forte, ela é tão sólida, que ela é como se fosse uma pedra. É claro que, infelizmente, muitos irmãos confundiram, porque o nome Pedro significa pedrinha, né? Só que a igreja não é edificada sobre uma pedrinha, mas é edificada sobre uma rocha. Essa revelação é uma rocha. Essa revelação, ela de fato é sólida. Ela não sustenta. Você está com dificuldade, lembra disso aqui, ele é o Cristo. E você recebeu a unção dele. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre essa revelação ali. Então, é isso que a gente vai guardar, isso é crucial. É sobre essa revelação que a igreja é edificada. É sobre essa revelação que as portas do inferno não prevalecem. A revelação de Cristo. Visão de Cristo. E é isso que sustenta e dá realidade espiritual para qualquer assembleia cristã. Amém. Uma assembleia cristã compreende essa visão, tem essa visão, a realidade espiritual ali. Como hoje, aqui nessa manhã, foi falado, né? A irmã Cris falou para nós. É Cristo que enche a Assembleia. O conteúdo da Assembleia é Cristo. Amém. Nós somos enchidos de Cristo. Amém. O nosso conteúdo aqui é Cristo. Se nós vamos falar de outra coisa, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos, na verdade, desperdiçando o tempo com os outros. É Cristo que pode nos encher. Qualquer outra coisa não pode nos encher. Qualquer outra coisa que nós falarmos aqui não edifica. Se nós falarmos Cristo, nós somos edificados. Agora, se eu pedir para descer um pouquinho mais.
Então, é vendo Cristo que a igreja é edificada, é contemplando Cristo, é olhando para Cristo. Irmãos, nós temos um Senhor tão grande que nós vamos ficar de eternidade a eternidade contemplando, vendo. Isso jamais vai se esgotar. Então, é Ele que enche a igreja e Ele que vai nos encher pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Então, nós cremos que em cada assembleia local, né, isso já é mais um aspecto de assembleia, mais um conteúdo relacionado à assembleia local. Cada assembleia local deve ter organização e administração local, conforme as Sagradas Escrituras. A gente vê cada assembleia local. Ontem nós vimos isso na ministração da palavra de Atos. Paulo mandando chamar os presbíteros de Éfeso. Inclusive, a palavra de sábado ela tem se unido com a palavra de domingo. O Senhor tem feito isso, o Espírito Santo tem feito isso. E a nossa compreensão tem sido muito maior acerca da igreja com a palavra de sábado do livro de Atos. O livro de Atos ele é imprescindível para compreender aquilo que é a igreja. Então, sendo excluídas qualquer hipótese de uma direção autoritária externa, alheia às necessidades e problemas locais. É isso que nós vemos no ministerialismo cristão chamado por aí. Uma administração alienígena, ou até falando em termos de instituição da Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa não conhece o nome de ninguém aqui no Brasil, né, e se coloca como um administrador da igreja. Mas que administrador é esse que não conhece o rebanho? Que não tem relacionamento com o rebanho? Aqui, pela graça de Deus, nosso intuito e o intuito das Sagradas Escrituras que nós vemos em cada assembleia local é que os irmãos se conhecem. Os irmãos se preocupam uns com os outros. Então, nós não aceitamos, porque a Bíblia não aceita, uma autoridade que não conhece os irmãos. Quem é alguém para falar da vida do outro se não se conhece os problemas, conhece os filhos, não sabe nem o nome dos filhos, quer dar uma ordem, alguma autoridade sobre as nossas vidas? Isso não é possível. Na Bíblia isso não é possível. Então, existe uma ordem, uma organização? Sim, é claro. Né? O Espírito Santo, ele move um determinado grupo de irmãos a se congregar em torno de Cristo Jesus. No começo, isso pode até parecer algo, talvez, um pouco sem ordem, mas o Espírito Santo ele vai levar a um ponto onde haja um mínimo de organização. O Espírito Santo ele não é um espírito de bagunça, ele não é um espírito de desordem. O Espírito Santo ele sempre vai levar a cada assembleia local que haja um mínimo de ordem possível. Porque a ordem e decência no culto cristão. Isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, falando de questão de organização e administração, há presbitério na igreja. A gente viu isso ontem, e aqui o versículo de Tito 1,5 fala disso. Chamar os irmãos para ler junto. Conhece a causa de eleger para que pusesse em ordem as coisas, bem como legadas, constituir-se presbíteros, conforme o crescimento. Esse versículo ele é muito interessante, muito esclarecedor, porque ele fala que o irmão foi deixado em Creta, o irmão Tito, para quê? Para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então, a igreja não é um lugar, como se diz por aí, casa da mãe do ano, né? Cada um faz o que quer, a hora que quer, cada um fala a hora que quer, cada um faz. Não, existe ordem na igreja. E aqui fala, continua falando, em cada cidade constitui-se presbíteros. É claro que a organização ela não pode se tornar um monstro. Nós precisamos nos atentar a isso. Nós temos a opção de nós. Em muitos lugares, a ordem, a organização, ela pode se tornar um monstro que usurpa o espaço do Espírito Santo, o espaço de cada irmão falar, de cada irmão orar e levar aquilo de Cristo que pode compartilhar com os outros. Então, isso nós vemos em muitos lugares da chamada igreja institucional por aí. Existe uma organização tão grande que a liberdade dos irmãos em Cristo ela é tolhida.
E só pode orar aquele que é chamado clérigo, né? E os irmãos, os demais irmãos são leigos. Ninguém pode orar, ninguém pode falar, só os chamados líderes que podem fazer isso. Então, nós não vemos isso na Escritura. Nós vemos que cada um tem um dom. Nós vamos falar isso um pouco. Mas o fato é que a igreja ela tem presbitério. Tem presbitério, sim. A igreja ela tem ordem. Só ainda para falar dessa questão, ela é muito importante, porque existem muitos grupos hoje que eles falam, nós somos livres. Livres. Livres do quê? Na verdade, eles se dizem livres daquilo que trouxe a igreja até aqui. Muitos dizem que são livres da própria escritura, da própria Bíblia. Isso não é liberdade, isso é anarquia. Existe uma diferença muito clara entre liberdade e anarquia. E muitos cristãos se vangloriam, dão pulos ao ar, socos ao ar, demorando. Nós somos livres, agora nós somos livres. E estão partindo do pão com broa, com pão de queijo. Isso é fato. Comendo pizza e dizendo partindo do pão. Irmão, que absurdo. Isso é terrível, isso é uma anarquia. Isso não é liberdade, isso é anarquia. Então, podemos continuar. Então, 1 Coríntios, capítulo 14, é um capítulo muito peculiar nas Escrituras. Se você for ver, na maioria das Bíblias, tem um subtítulo em cima do capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala da necessidade de ordem no culto. Em muitos subtítulos, a sociedade bíblica colocou ali, porque é o tema do capítulo. Ele está falando das reuniões cristãs de uma maneira geral, esse capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, tem 2 versículos aqui que eu ia chamar de irmãos para ler o primeiro. 1 Coríntios 14, 26. E fazer quando vocês está ou no ouvir, este traz revelação. Aquele que não faz e ainda outra interpretação, seja tudo feito para ele. É muito interessante que a parte de parênteses não está no versículo, não. Tá? Então, é muito interessante esse versículo que ele fala o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunís. Então, existe uma pergunta e a resposta já está logo em seguida, né? E eu coloquei aqui dentro do país. Todos têm algo. Na reunião cristã, todo mundo tem algo para contribuir. Só que você percebe que não é todo mundo que traz salmo. Não é todos de uma maneira uniforme, todos têm salmo. Não tem salmo. Outro vai ter outra coisa. Outro vai ter doutrina. Outro vai ter revelação. Outro até vai ter língua e outra interpretação. E daí por diante. Um irmão traz um louvor. Como hoje temos um louvor raiz, né, no começo. Um louvor de crente raiz, né? Regozijar no Senhor no meio das tribulações, né? Pelo amor de crente raiz. Hoje, a gente chama de crente Nutella, né? Crente que qualquer coisinha dói e começa a reclamar, né? Não, o louvor que a gente cantou primeiro é o louvor de louvar no meio da tribulação. Isso é crente raiz mesmo. Paulo e Silas na prisão louvavam o Senhor. Né? Então, todo mundo traz algo diferente, porque o corpo ele não é algo uniforme. A unidade ela não é sobre uma uniformidade, mas a unidade ela é na diversidade. Cada um traz algo diferente, mas todos estão trazendo algo para edificar. A Cristo no Salmo, a Cristo na doutrina, a Cristo na revelação, a Cristo na língua e a Cristo na interpretação. Todos estão trazendo Cristo. É algo diferente que cada um está trazendo, mas é o mesmo falar, porque todos estão falando Cristo. E todos estão edificando. Então, todos têm algo diverso, e o que cada um tem edifica, e se edifica único. Louvado seja o Senhor. Só que, mais uma vez, né? O fato de cada um trazer algo diferente, existe uma carne em nós. Existe uma carne em nós. E a nossa carne quer que todos tragam algo igual ao que eu estou trazendo. Se um irmão ele é mestre, ele deseja que todos sejam mestres. Se um irmão ele
ama falar em línguas, ele quer que todos falem línguas. Porque existe uma carne, e como nós muitas vezes damos vazão à nossa carne, nós queremos sujeitar os irmãos aos mesmos dons que nós temos. Mas, por isso que precisa tudo ser feito com decência e ordem. Porque existem dons, e é por isso também que precisa presbitério, para administrar os dons. Nós reconhecemos, irmãos, nós olhamos para os irmãos entre nós, como foi falado, todos nós para exercermos essa função. Mas nós reconhecemos que existem alguns irmãos que são mais avançados nisso, que colocam em ordem esses dons, para que não haja dons que se sobressaiam aos dons de outros irmãos, e para que não haja espaço para dons de outros. Então, tudo seja feito com decência. Pergunto para os irmãos, se o irmão levantar uma reunião e compartilhar 11 vezes, isso é algo decente ou isso é algo indecente? É algo indecente. Se um irmão compartilha, imagina numa reunião, um irmão ora, aí um irmão vai compartilha logo em seguida. Um irmão canta, pede para nós cantarmos louvor, canta louvor. Aí o mesmo irmão compartilhou, levanta para compartilhar de novo depois do cântico. E assim por diante. Isso vai provocar o que no nosso culto? Uma desordem. Tudo seja feito com decência, irmão. O culto ele precisa disso. Só que, conforme nós já falamos, vale a pena repetir. Numa assembleia local, essa decência e ordem ela não pode se tornar um monstro, porque isso pode tolir a liberdade de nós falarmos de Cristo, de todos poderem falar de Cristo. Então tem que haver um mínimo de decência e ordem no culto cristão. Então, mais um assunto aqui relacionado à Assembleia local. Nós cremos que a comunhão entre os santos é vital para a saúde das Assembleias locais. Todavia, quem deve avaliar e definir quais os santos nomes das Assembleias que podem contribuir a uma Assembleia local presbiteriana local. Irmãos, a gente pode chamar qualquer cristão para vir pregar aqui na nossa Assembleia local? Não. Se a gente conhecer, não podemos. A gente pode trazer um falso profeta para falar aqui. E pode haver cristãos novos entre nós que acreditem nessa moral. Se um falso profeta vier falar aqui. E sejam enredados por um caminho de destruição. Um caminho de adorar supostos profetas. Um caminho de desviar-se de Cristo. É um grande risco. Que a Epístola aos Hebreus fala. Que nós temos um alvo. Nós devemos prosseguir para esse alvo. Não nos desviarmos desse alvo, que é Cristo Jesus. Então, agora, de uma maneira bem simples, esse assunto aqui deve haver comunhão. Nós, por dia 29 e 30, nós vamos, pela graça do Senhor, vai haver evento aqui entre nós, os irmãos de São Paulo, irmãos de várias igrejas, várias regiões, que nós todos conhecemos, sabemos do paradeiro dos irmãos. Conhecemos a fé dos irmãos, sabemos o que eles professam. Não são doutrinas estranhas, não são novidades modernas. Aquilo que eles professam é a doutrina dos apóstolos, não tem nada diferente daquilo que a gente professa aqui. Essas comunhões são saudáveis, devem haver cada vez mais. Nós tivemos, mês passado, em Nova Odessa, com os amados irmãos ali. Estão prosseguindo no mesmo caminho, da doutrina dos apóstolos. Isso é louvável, isso gera vitalidade entre os membros do corpo. Então, a questão do nome, aqui vai ser uma questão, né? Uma questão, para muitos pode ser polêmica, mas é uma questão tão simples, Nós nos denominamos, sim, como apenas e simplesmente irmãos em Campinas. Por que nós nos denominamos? Precisamos de uma identidade, né? Você vai se relacionar com os seus parentes. Não foi tão, qual o nome da sua igreja? Geralmente é assim, na verdade. Aí você vai ficar com contar aquela longa história florida, mas não, porque olha só aqui na escritura, tal, a igreja se reunia. Não, irmão, você pode se denominar, não tem problema nenhum, você pode se identificar. Nós somos irmãos em Campinas. Por quê? Porque nós entendemos que nós não somos a totalidade da igreja dessa cidade. Nós não somos a igreja em Campinas. Nós fazemos parte da igreja em Campinas.
mas nós não somos a totalidade da igreja de Campinas. Dizer isso é arrogância. Então, nós somos apenas parte da igreja nessa grande cidade. Nós reconhecemos e respeitamos cada assembleia de cristãos nessa mesma cidade, os consideramos como amados de Deus. É simples, não é verdade? Todos os irmãos que estão aqui nessa cidade, que se congregam em torno de Cristo Jesus, são nossos amados irmãos. E não somos apenas irmãos em Campinas, apenas parte da igreja em Campinas. Então, mais um assunto aqui sobre essa assembleia local. Porque nós, como assembleia, nós não adotamos, nós não damos Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, colar, do modelo católico ou protestante de culto, de liturgia aqui no nosso meio. Por que nós não fazemos isso? 1 Coríntios 12, 14 responde essa pergunta. Podemos ler juntos? Porque está bem respondido, as escrituras respondem muito bem. Geralmente, no culto católico, apostólico romano, quem tem a preeminência é o padre. Ele vai dizer tudo, ele vai orar, ele vai dar a bênção, e todo mundo só vai abaixar a cabeça e dizer amém. Embora nós respeitamos esses amados irmãos, respeitamos o padre também, não amados irmãos. Mas esse modelo de culto ele não serve para nós, porque a igreja não é um meio só. Todos são necessários, todos são importantes, todos têm direito de falar, todos têm direito de orar. Algum irmão já foi proibido de orar com nós? Eu não sei que falei heresia, né? Mas nem alguém já foi proibido de orar, de compartilhar, a não ser que seja também promovendo desordem. Aí alguém, infelizmente, tem que chamar de irmão, você está provocando desordem, você está tolindo o espaço de outros irmãos também, precisam compartilhar, né? Irmão, a igreja vai monopolizar a reunião, pelo amor de Deus, né? Não é só sua, a reunião é de todos. Então, o corpo ele não é só um membro, mas no culto protestante, o que acontece? Geralmente é o pastor que tem a preeminência, é um membro só que está ali sendo um membro chamando a atenção só para ele, os demais membros acabam ficando, usando a linguagem de corpo mesmo, atrofiados. Membros atrofiados. E um membro super desenvolvido, aparentemente super desenvolvido, né? Então, a gente já falou disso, mas em um corpo, a parte preeminente sempre na cabeça. Quando você olha para conversar com alguém, você está olhando para onde? Você está olhando para o pé da pessoa? Você está assim? Você olha para a cabeça da pessoa quando você conversa com a pessoa. Então, o foco sempre está na cabeça. Você olha, se fala, né? Olho no olho, você está olhando para o rosto da pessoa. Então, em um corpo, quando algum membro que não é a cabeça está chamando demais a atenção. Isso é sinal do que, irmãos? Corpo doente. É sinal de enfermidade, não sinal de saúde. Então, no corpo de Cristo, quem é a cabeça? Cristo. Se eu ou você chamar a atenção mais do que Cristo, é sinal de que essa assembleia está doente, enferma. Então, mais um pouquinho para baixo. Mais um assunto aqui importante. Nós cremos, como igreja, que nós só poderemos compreender as medidas de Cristo. Isso a gente já falou ali em cima, mas para ficar um pouco mais claro. As medidas de Cristo elas só vão ser compreendidas com todos os santos. Todos os santos. Então, isso exclui qualquer possibilidade de nossa Assembleia ou qualquer ajuntamento de santos arrogar, com arrogância, possuir algo obrigatório a todos os demais cristãos. Nós não temos aqui algo obrigatório para todos. Vamos deixar essa arrogância de lado. E também está excluída a possibilidade de todo indivíduo, não só a Assembleia. Né? Tem assembleias que falam, não, nós temos aqui, ninguém tem o corpo de Cristo. Essa foi a ruína de parte dos Irmãos Unidos. Os irmãos ali, John Nelson Darby, entre vários outros, falaram, ninguém escreveu livros como os nossos. Foi motivo de divisão mesmo, irmãos. Então, não só no quesito de assembleia, mas também individual.
Está excluindo a possibilidade de que um indivíduo, seja ele quem for, por mais piedoso que seja, arrogue e construir algo obrigatório a todos os demais cristãos. Pois não existe algum crente que sozinho delimite as medidas de Cristo, ou que consiga sintetizar tudo aquilo que foi dado por Cristo. Infelizmente, nós vemos isso muito nos chamados ministerialistas cristãos, ministérios. Fulano sintetizou tudo que tem na história da igreja. Mentira! Mentira! Não existe um santo que sintetizou tudo, que leu tudo, que pode dizer tudo do corpo de Cristo. Isso é uma arrogância, isso é um orgulho espiritual, isso é soberba. Isso é algo que comprova que o versículo bíblico diz: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Isso é em Provérbios. Então, tais assembleias ou tais indivíduos que falam isso e que proíbam ler conteúdos de outros irmãos do corpo de Cristo, isso é arrogância, isso é soberba. E nós queremos a soberba longe de nós. Como fala em Provérbios também, né? Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei livre de grande transgressão. E essa é a transgressão de Lúcifer. Aquele que achava que podia ser igual a Deus. Então, no corpo de Cristo não existe um cristão. Se nós escutarmos isso, fulano, você só precisa ler fulano. Os livros de fulano são suficientes. Mentira, lorota, soberba. Então, nós cremos no sacerdócio universal de todos os santos. Como foi falado aqui nesta manhã, né? O ofício sagrado. Sacrifício, todos podemos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Sacrifício de louvor. Todos nós temos ofício sagrado. Né? O sacerdócio universal de todos os santos. Não é só apenas um grupo. Um grupo que senta, né? Tem alguns grupos cristãos que você vê algumas cadeiras na frente, todas as demais demais. O povo até senta lá, veste uma roupa diferente, tem uma postura diferente. Todos os santos são sacerdotes. Portanto, todos os membros do corpo de Cristo possuem dons e ministérios de glorificação. Todos são necessários. Irmão, não pense que você é desnecessário, não pense que o que você tem não vai ajudar alguém, que você tem vai ajudar alguém. O Coríntios 12 fala que os membros, os menores do corpo, até eles são necessários. Todos são necessários. Mesmo o mindinho, o dedo mindinho, né? A gente tem experiência no corpo, né? Deixa você ter algum tipo de inflamação, quem teve experiência de um dedo, ter inflamação. Eu, infelizmente, ainda tenho esse costume, estou tentando me libertar dele, que roer unha. Muitas vezes você rói a unha, aí começa a inflamar e fica confuso. É interessante como toda a atenção do seu corpo se volta para aquele único pedacinho do seu corpo. Então, todo o corpo ele tem importância, todo o corpo ele é necessário. Então, nós rejeitamos todo tipo de clericalismo, sacerdócios especiais, nicolaísmo ou qualquer tipo alienígena de hierarquia. É uma hierarquia, então, não é de extraterrestre, tá? Mas é que é fora daqui dessa assembleia. É um irmão de fora de outra assembleia querer vir aqui e dizer: ó, vocês vão ler tal livro, vocês vão estudar tal coisa, agora vocês vão fazer tal coisa, vocês têm que cantar tais hinos e etc. Não, nós rejeitamos qualquer tipo alienígena de hierarquia ou estruturação criada por qualquer criatura. Qualquer criatura, porque tem lugares que anjos, né? Tem emoção, não, o anjo me falou. O anjo me falou, não segui a direção do anjo. Não segui direção de anjo nenhum, não. Nós reconhecemos conforme as sagradas escrituras. É sempre conforme as escrituras. E deve existir em cada assembleia do evangelho local e a administração local dos dons e ministérios distribuídos por Deus em cada ajuntamento. Então, tem alguns versículos aqui. Efésios 3,18. Vamos ler juntos. A fim de poder compreender todo qual é a e a profundidade. Esse primeiro versículo ele deixa claro aquilo que foi falado aí em cima, né?
que não dá para um único indivíduo, um único cristão, sintetizar tudo aquilo que Deus deu para o seu corpo ao longo de 20 séculos de história cristã. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Nós só vamos poder compreender com todos os santos. Todos. Geralmente quem fala isso, né? Ah, não, fulano leu tudo. Geralmente essa pessoa não leu nada de outros irmãos. Você perguntar, fala uma cristão do século V, vai saber. Fala um cristão do século X, não sabe também. Não vai saber nada a não ser o livro daquele autor lá. Né? 1 Coríntios 14, 31. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos adquirirem serem consolados. Esse versículo ele fala muito claro: todos podereis profetizar. Amém. Irmãos, mais uma vez, alguém aqui foi proibido de profetizar? Só mais uma vez a gente repete: só vai ser proibido se está cometendo heresia, se estiver causando desordem. O irmão já está compartilhando 7 vezes, está monopolizando a reunião, aí não dá, né? Então, todos podereis profetizar. Aqui, ó, ele traz algo a respeito da ordem do culto. Não é todo mundo ao mesmo tempo. Ah, o irmão está profetizando, o outro está orando em outra língua, o outro está trazendo a revelação, tudo ao mesmo tempo, fica aquela bagunça, ninguém entende nada, você não consegue dizer amém porque ele está falando, você não sabe se você escuta aqui, se você escuta ali, isso é uma bagunça. Infelizmente, isso existe em cultos cristãos por aí. Então, um após o outro, existe uma ordem. E para que isso? Para todos aprenderem, porque todo mundo precisa aprender. Amém. Todos nós precisamos aprender. Não existe um cristão que possa dizer eu sei tudo. Todos aprendem. Todos precisam aprender. Inclusive, eu que estou falando aqui, eu preciso aprender muito com os irmãos. Serem consolados. Todos nós precisamos ser consolados. Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, todos têm graça. Existe alguém que não foi dado a graça? A todos foi dada a graça. Existem as parábolas, né, que Jesus falou em Mateus, a parábola de Lucas, a parábola das minas, todos receberam. Mateus 25, a parábola dos talentos, todos receberam. Só que, infelizmente, um enterrou o talento, né? Então, o ambiente que nós queremos entre nós, como assembleia, é um ambiente de banqueiros, né? A igreja é esse lugar, esse ambiente onde todos podem multiplicar o seu talento. Mas não é um lugar para você enterrar o seu talento. E você enterra o seu talento quando você fica calado. Muitas vezes a tua porção ela pode trazer ajuda para um determinado irmão que está precisando escutar aquilo. Todos são necessários, todos têm um talento, e o Senhor vai nos cobrar o que nós fizemos com os dons que Ele nos deu. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros deste corpo. Então, vós sois corpo de Cristo, e aqui mais uma vez, para ficar mais claro, individualmente membros desse corpo. Cada um de nós individualmente é parte do corpo de Cristo. Ninguém se despreze, ninguém fica olhando para o dom do outro. Eu queria ter o dom daquele irmão lá, aquele irmão. Ou algum outro irmão fala, né? Meu dom não serve para nada, meu dom não tem relevância. Na verdade, isso é carnalidade, né? Porque a carnalidade ela quer destaque, ela quer ser notada, ela quer tapinha nas costas, elogio, coisas da carne, né? Mas o que nós queremos é edificar a igreja. No Espírito, o que nós queremos é trazer edificação. Efésios 4,16. De quem todo pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio bem para a edificação de si mesmo em amor. Então, mais uma vez, um versículo para corroborar tudo isso que a gente está falando, que o corpo ele só é bem ajustado e consolidado, segundo o modelo católico ou protestante, onde um só faz tudo. Não. Pelo auxílio de toda ajuda. Segundo a justa cooperação de cada parte. É justo que cada parte coopere. Irmãos, nós precisamos refletir se nós temos contribuído ou não.
Se nós não temos contribuído, nós estamos sendo injustos com o corpo de Cristo. Então, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Romanos 12, 4. Porque assim como um só corpo e os muitos membros, mas nem todos têm a mesma função. Mais uma vez, são versículos para sintetizar. Nem todo mundo tem a mesma função no corpo de Cristo. Não queira submeter os irmãos ao seu mesmo dom. Não queira que todos sejam iguais a você. Porque nem todos os membros têm a mesma função. Mas todas as funções são importantes. Não devemos menosprezar nenhuma. Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, mais uma vez, diferentes dons. E a graça em todos esses dons. Agora, um outro assunto relacionado à Assembleia Cristã. Quando há divisões na igreja, quando de fato há divisão na igreja, aqui está respondido. Quando o foco é tirado do cabeça do corpo, quando outro altar de adoração, veneração ou atenção é instituído, além do que já foi posto e estabelecido por Deus, Cristo Jesus. A palavra de Deus fala: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto, Cristo Jesus. Cristo Jesus é o único fundamento, é o único alvo de atenção de qualquer assembleia local. Em Colossenses 2,19 está falando exatamente sobre isso. Não retenham a cabeça. Suprir, decorar, suas dúvidas e declarações. Cresce o crescimento do processo. Irmãos, quando uma assembleia local não é retido o cabeça, mas um membro se destaca, outro membro que não é o cabeça, não existe um crescimento, mas existe um inchaço de doença. Mas quando a cabeça é retida, quando é que a cabeça é retida? Quando Cristo é o foco, quando Cristo é o centro, quando a centralidade de Cristo é respeitada, o que acontece? Todo o corpo é suprido, todo o corpo é bem vinculado. E aí cresce o crescimento que procede de Deus. Pode haver um crescimento, esse versículo que está falando, que não procede de Deus, que seria esse inchaço aí. Então, reter o cabeça. Isso é uma verdade tão desrespeitada, tão ignorada. A cabeça não é retida em muitos círculos cristãos. Então, aqui ainda sobre a questão de divisões no corpo de Cristo, vai chamar para ler esses dois aqui. 1 Coríntios 1:12 e 1:13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de César, eu de Cristo. Acaso Cristo está de mim? Foi Paulo crucificado por amor de vós, ou fostes porventura É muito interessante esses versículos aqui, pelo seguinte, que os cristãos em Corinto, conhecidos como crentes carnais por Paulo, alguns diziam: não, eu tenho Cristo, mas eu sigo Paulo, porque as doutrinas de Paulo são muito boas. Outros falam: não, Cristo e mais Apolo. Outro: não, Cristo e Cefas, que é Pedro. Ele foi o apóstolo que seguiu junto com Jesus Cristo. E ainda vem um outro grupo aqui no final. Esse último grupo aqui, eles estavam certos ou eles estavam errados? Eles estavam errados. Mas podemos dizer que parcialmente eles estavam certos, porque a igreja não é nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. A igreja é de Cristo. E nós devemos dizer que nós somos de Cristo. Mas aonde é que eles estavam errados? Eles estavam errados em dizer que eles eram de Cristo, mas ao mesmo tempo dizendo que os que são de Cefas, de Apolo, de Paulo, não eram de Cristo. Só apenas eles, de maneira exclusiva, ou exclusivismo aqui. Só nós somos de Cristo, os outros não são de Cristo. O que seria correto esse último grupo dizer? Nós somos de Cristo, incluindo esses aqui,
esses aqui, esses aqui. Nós somos de Cristo. Aqui em Campinas, todos aqueles que são de Cristo, nós nos incluímos juntamente com Ele. Nós somos de Cristo. Então, divisão geográfica. Às vezes, meus irmãos se congregam num bairro tão distante aqui nessa mesma cidade. Isso é uma divisão que Cristo considera? Não considera. Cristo só considera de fato uma divisão, conforme as Escrituras, quando Cristo não é o centro. Quando outra coisa é colocada no lugar de Cristo. Aí sim os irmãos estão divididos. Se os irmãos estiverem em outro lugar, não tem problema se eles estão congregados em torno de Cristo Jesus. Mas se eles estão em outro lugar geográfico, dentro dessa mesma cidade, um bairro um pouco distante, digamos assim, mas eles estão em torno de Cristo Jesus, Deus não considera divisão. A gente tem um exemplo disso no povo de Israel. O reino de Israel ele foi dividido através do filho de Salomão, Roboão. Esse filho, Roboão, ele dividiu o povo de Israel porque ele quis colocar impostos muito pesados, né? E o profeta Aías falou para Jeroboão que abençoaria, inclusive, o profeta de Deus disse que abençoaria, daria 10 tribos para seguir junto com ele. Ou seja, uma divisão geográfica. Deus, inclusive, disse que abençoaria o reinado de Jeroboão. Ele com 10 tribos e Judá, a casa de Judá, com 2 tribos. Então, é uma figura para nós entendermos essa questão da divisão. Para Deus, essa divisão geográfica do reino de Israel não era uma divisão, contanto que só houvesse um único centro de adoração, Jerusalém. Quando foi que houve divisão de fato no povo de Israel? Quando Jeroboão instituiu outros 2 lugares para adoração. Um em Dan e outro num outro monte, não me engano, o Monte Gerizim. Ele colocou outros 2 lugares, colocou bezerros de ouro em cada um desses 2 lugares. Então, aí sim Deus considerou uma divisão. E outro altar de adoração foi instituído que não era o Senhor. E aí sim, maldições começaram sobre a família de Jeroboão, e Deus disse que destruiria a casa dele. E assim o foi. Assim a palavra de Deus se cumpriu. Então, a divisão geográfica não é um problema, mas a divisão espiritual, outro altar de adoração. Então, aqui, a casa do Cristo está dividida, foi Paulo crucificado em Paulo de Roma, nós fomos batizados em nome de Paulo. Vamos continuar para dar prosseguimento. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que coloqueis em aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que há de Deus. Então, aqui mais uma vez a questão da divisão. A palavra de Deus diz para nós notarmos aqueles que provocam divisões, está querendo instituir outro centro de adoração e estão provocando escândalos em desacordo com o quê? Doutrina. Irmãos, pergunto para vocês. Primeiro vou falar o seguinte, meio cristão hoje, demoniza a doutrina ou não demoniza? Demoniza. A letra que mata, aquele jargão fora de contexto. Né? Não, cuidado com a letra que mata. Cuidado. Quando na verdade estão falando para você ficar longe da Bíblia. Para eles a letra é a Bíblia. Não leia a Bíblia, leia o que o pastor está falando. Siga o livro do pastor ou do fulano de tal. Mas aqui fala em desacordo com a doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos. A doutrina que aprendeste, a doutrina bíblica. Afastai-vos deles. Nós vamos ter uma ação de nos afastar daqueles que provocam divisões. Aqueles que não provocam essa mesma, que não professam essa mesma doutrina, nós vamos manter distância deles. Porque isso é como o fermento. O fermento ele entra e leva toda a massa. Romanos 16, 18. Porque esses caras não servem nosso Senhor, que sim a seu próprio bem, e com suaves palavras que os homens enganam o coração do final.
Então, mais uma vez, sobre a questão das divisões, né? Aqueles que querem provocar divisões, eles não servem a Cristo, infelizmente. Podem até ser cristãos, um dia terem crido genuinamente no Senhor, mas eles não estão servindo o Senhor. Eles estão servindo a seus próprios bens. Eles querem ter uma assembleia grande para mostrar para os outros. Geralmente é tudo para mostrar para os outros, né? Nunca é para Deus. Até a oração, muitas vezes, estão orando, direcionando aos irmãos. Vocês já viram isso? Oração direcionada para os outros? É uma oração abominável. A palavra fala que existe até uma oração abominável. A oração não é dirigida para Deus. Nós, diante de Deus, nós não somos nada. E nós oramos para o Senhor. Nós não oramos para o irmão. Infelizmente, eu já escutei uma história, e eu falei como trágico. Alguns irmãos tinham uma barriga um pouco saliente em uma determinada assembleia, e uma determinada irmã não se conformava com isso. E ela orou na reunião com esses irmãos presentes. Meu irmão, Senhor, ilumine esses irmãos para fazerem caminhadas. Moça, essa oração foi para Deus ou para os irmãos? Porque ela queria que todos os irmãos seguissem aquilo que ela queria. Infelizmente, isso existe muito no meio cristão, né? Então, infelizmente, muitos servem ao seu próprio ventre. Não precisa ser explícito assim, conforme essa oração da irmã. Mas muitas vezes vai ser suaves palavras. A palavra que é derretida igual manteiga, né? E engana o coração dos ingratos. Então, um outro assunto, por fim, é esse tema da Assembleia Local. Qual é a programação de uma Assembleia instituída por Deus? Nós podemos ir para o cinema juntos? Podemos. Nós podemos comer juntos? Ontem a gente fez isso. Foi muito bom. Nós podemos visitar uns aos outros, ter contato. Podemos e devemos. Nós devemos ser amigos uns dos outros. Mas isso é o que a gente promove de maneira paralela. Mas isso não deve ser, por exemplo, infelizmente tem grupos aí que nós vamos para o show, tem grupo cristão, vamos junto para o show para escutar Caetano Veloso, por exemplo. Tem grupo que, inclusive com o caixa da igreja, paga com o caixa da igreja, para todos os irmãos aí ter uma atividade, né? Para atrair as pessoas do mundo para a igreja. Vamos fazer obras beneficentes. Devemos fazer também. Devemos visitar os enfermos. Devemos fazer tudo isso. Mas isso não é programação da igreja instituída por Deus. Qual é a programação da igreja instituída por Deus? Atos 2:42. Podemos ler juntos? Fiz questão de colocar os númerozinhos aqui, porque existe uma ordem que o Espírito Santo colocou. O que vem em primeiro lugar? Doutrina. Doutrina. Nós precisamos de doutrina ou não? Nós nunca, a igreja cristã, precisou de doutrina como nos dias de hoje. Precisa efusivamente de doutrina. Todo desvio é porque não tem doutrina. E o desvio, imagina, ele pode ser sutil no começo, quando você tem uma reta e você desvia 1 milímetro. Quando você vai olhar lá na frente, está muito longe. E assim é. Não, mas eu também estou falando a doutrina. Tá, você está falando a doutrina, só que você está acrescentando uma coisinha. Lá na frente vai ficar muito longe, muito distante da doutrina. Então, primeiro, doutrina dos apóstolos. O que a gente pode dizer isso? As nossas reuniões de sábado, elas são ou não são importantes? O que nós vemos no sábado? Doutrina dos apóstolos. Essa foi a doutrina. É nisso que vai se basear todas as outras reuniões, todas as outras coisas são baseadas na doutrina. Mas, infelizmente, alguns irmãos não querem doutrina, porque é muito difícil, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que estudar, você vai ter que ficar diante do Senhor, você vai ter que deixar um pouco rede social para ficar estudando a palavra, você vai ter que orar. Então, muitas pessoas querem, não, vamos direto para a comunhão, doutrina não, vamos para a comunhão. O negócio é comunhão, vamos comer junto, vamos compartilhar algo que o Espírito me tocou. O Espírito está falando comigo, mas que Espírito é esse?
Se não é um espírito conforme a doutrina, pode ser o mesmo espírito. Infelizmente eu falo isso, o mesmo espírito de Chico Xavier, o mesmo espírito de Allan Kardec. Infelizmente pode ser, você acha que é a doutrina dos apóstolos e não é. Então, muitos querem começar na comunhão, ou vamos começar na oração, é o último. Mas uma oração que não é pautada na doutrina, pode ser igual essa oração abominável que eu falei aqui. Uma oração para você apontar para os irmãos, defeito dos outros. Porque não é uma oração pautada na doutrina, então nós precisamos de muita doutrina. Doutrina nós precisamos, porque a irmã Cris também, peguei a irmã hoje, né? Falando de novo. A irmã estava numa situação difícil, e o que a irmã orou? O Senhor me dá uma palavra. E o Senhor deu versículos para a amada irmã. E através da palavra, que a irmã cobrou ânimo, vitalidade, através da palavra de Deus. Então, a doutrina é uma importante. A doutrina que nos dá norte. Não foi falado hoje, né? Norteadora, essa palavra? Norteadora. A doutrina. A reunião de sábado é muito importante. Depois, comunhão. Nós temos isso durante a semana, não é verdade? Comunhão. Onde nós revisamos a doutrina, onde nós cantamos, onde nós oramos. E aí, por fim, o partir do pão, onde nós celebramos a obra do Senhor, que nós aprendemos também que é segundo a doutrina. Está na Bíblia a obra do Senhor. Nós somos justificados mediante a fé. Nós não somos justificados por obras. Somos justificados mediante a fé. Isso está na doutrina. Partir do pão e as orações. Então, essa é a nossa programação. Podemos e devemos ter amizade. Os irmãos podemos e devemos sim marcar reuniões evangelísticas, devemos sim ir para o parque pregar o evangelho, devemos sim promover eventos no nosso meio, inúmeros eventos entre nós, para que estejamos juntos, para que estejamos mais vinculados. Podemos e devemos. Mas essa é a nossa programação fundamental, primordial. As outras demais são secundárias, que servem sim para agregar e muito, mas é nisso aqui que nós nos fundamentamos. Essa é a programação dessa Assembleia. Louvado seja o Senhor, amado irmão. Aleluia. Vamos aproveitando isso aí, dia 29.